Coca, Guaraná, prepare o seu televisor para o ano que vem. E não é por conta de Copa do Mundo não, meu amigo. Porque os bastidores de Brasília certamente vão pegar fogo como nunca antes nós vimos no Brasil. O que é que está acontecendo? Os ratos, eles começaram a se estranhar. O que está acontecendo? A quadrilha, na hora de separar o dinheiro, né? A quadrilha já está se estranhando nos bastidores do poder. Porque o que acontece? O entretenimento deles, o prazer, né, do psicopata da toga, que era torturar e prender o presidente Bolsonaro, ele já está enjoando desse brinquedinho. O Supremo Tribunal Federal, com sua psicopatia, com toda a sua maldade, né, com todo o seu comunismo, eles estão exalando o comunismo. O diabo fede enxofre. E ali no Supremo Tribunal Federal, fede a comunismo. Só que eles já estão começando a ficar entediados, porque todo psicopata ele precisa de algo para estimular, né, a dopamina cerebral, para dar prazer para eles. E o que aconteceu? Por incrível que pareça, o sistema mandou a Polícia Federal para cima dos dois caras, né, mais calça frouxa e pamonha de Brasília, que são esses dois que estão na sua tela aí. Esses caras que o povo brasileiro colocou esperança neles, não é? Não no Davi Alcolumbre nem tanto, mas no Hugo Mota, por exemplo, o presidente Bolsonaro, inclusive, ajudou a eleger o Hugo Mota, achando que o Hugo Mota faria uma gestão mais justa para o povo brasileiro, trazendo equilíbrio para o parlamento, né? Não sendo um bolsonarista, que jamais ele seria, porque ele é do Centrão, mas eles achavam que, de fato, por conta dele nunca ter sido nada, ele era um Zé Ruela no parlamento, ninguém nem ouvia falar desse camarada, pensaram que por conta dele ser um jovem, um camarada que não tinha os vícios e nem o rabo preso, né, das raposas velhas para assumir a cadeira da presidência da Câmara, como por exemplo assumiu e mostrou, né, o quão sujo é os bastidores do poder o Arthur Lira, né, no passado. O Hugo Mota, então, decepciona o povo brasileiro, faz o jogo do Supremo Tribunal. Quando é cobrado pela direita, a Polícia Federal manda uma de direita, né, ou uma de esquerda, né, na fuça do Hugo Mota, colocando a Polícia Federal para cima do pai do Hugo Mota, e a partir de agora o pai do Hugo Mota pode ir para cadeia a qualquer momento, a hora que o Alexandre de Moraes quiser, porque foi encontrado indícios de corrupção na gestão do pai dele na prefeitura da cidadezinha lá que eu nunca lembro o nome. Ou seja, por que eu estou dizendo tudo isso aí? Porque deram asas para cobra, essa que é a verdade. Criaram um monstro chamado Supremo Tribunal Federal Comunista Ditatorial, que bateu muito no presidente Bolsonaro, que tirou um candidato do povo das urnas agora em 2026, e agora eles querem mais pessoas nas suas mãos. E como é que o Supremo Tribunal Federal pode ter pessoas nas suas mãos, né, políticos nas suas mãos? Usando a Polícia Federal, mais uma vez, para criminalizar qualquer oponente político. Então, quando o Supremo ele entende que o parlamento brasileiro é um parlamento que quem manda é o Centrão, quem domina no voto é a direita, ele precisa equilibrar esse jogo. O que ele faz? O Flávio Dino mandou a Polícia Federal para cima da cambada, foi pé na porta de gabinete, documentos apreendidos aí nas duas casas legislativas do Brasil, e agora esses dois mocorongo entenderam que eles precisam agir rapidamente contra o Flávio Dino, ou eles vão para a cadeia, ou eles serão presos a qualquer momento. E pro ano que vem agora, nós temos... gente, olha como que está se desenhando o negócio. Nós não temos Bolsonaro nas urnas. Dificilmente nós teremos, a não ser que a tacada da Magnitsky, gente, o preço da Magnitsky seja o presidente Jair Bolsonaro livre, o que eu duvido muito, né? Estão falando nos bastidores, gente. A atacada da Magnitsky, uma das coisas que foi colocada na mesa para negociação é o presidente Bolsonaro livre. Por isso que os dois mocorongo aí não fizeram força para impedir o PL da dosimetria. Porém, a esquerda está gritando. A esquerda, inclusive, foi para a rua gritar, né? Fez um banzé nas ruas com os artistas militantes essa semana, porque eles estão com muito medo do projeto da dosimetria virar PL da anistia, e aí sim o Bolsonaro vem pro jogo. Mas, desconsiderando isso, Bolsonaro genial, como sempre, colocou o Flávio Bolsonaro no páreo, tirou o poder de negociação do Centrão, o
Flávio Dino meteu a Polícia Federal pra cima de todo mundo, fazendo o contraponto do sistema para poder ter os políticos nas mãos, para poder indiciar, para poder prender, para poder derrubar mandato. O Supremo já tá mostrando como que é o jogo. Se eles acharem que um deputado não deve ficar, não vai ficar, seja da direita e agora seja do centrão. Eles deixaram o Supremo Tribunal Federal agir e passar por cima da Constituição, violar a Constituição na cara de todo mundo e não fizeram nada, agora pode acontecer com vocês. E aí o que Davi Alcolumbre e Hugo Mota fizeram? Uma convocação, uma reunião de emergência, né, nessa semana, para poder frear os devaneios e as loucuras de Flávio Dino. Gente, esta live merece o seu like, merece seu comentário, merece seu compartilhamento. Eu já vou falar sobre isso, mas antes de mais nada, peço aqui, né, licença, já dando os créditos, tá? E eu não vou usar imagem, mas eu vou usar aqui um alerta, né? Que esses caras aqui, principalmente o Pitório, né, da Rádio Auriverde, a quem eu tenho aprendido, né, nesses últimos dias, a gostar e a respeitar muito, principalmente pelo seu posicionamento político em defesa, né? Posicionamento político não, posicionamento ético e de amizade em defesa do Silvio Navarro. Vocês acompanharam aí o Silvio Navarro, que estranhamente foi demitido da revista Oeste. O pessoal fala que é porque pediram a cabeça dele nos bastidores, porque ele é a favor da candidatura do Flávio Bolsonaro e a Oeste, o grupo da Oeste não é, sei lá. Na verdade, eu não entendi muito o que aconteceu, porque nem o Silvio Navarro entrou em detalhes. Mas eu achei interessante o Pitório deixando de lado tudo isso, e ele que sabe de fato o que aconteceu nos bastidores. Ele encerra o contrato que ele tinha com a Oeste através da Rádio Auriverde e segue o seu trabalho, valendo muito mais pela amizade, pelo carinho, pelo respeito para com o Silvio Navarro do que um contrato comercial que com certeza agrega muito valor à sua emissora, tá certo? Mas então, pedindo licença, repito, não vou usar aqui a imagem dos nossos queridos patriotas, né, dos amantes da democracia da Auriverde, mas vou colocar aqui o trecho, um corte, né, um relato e um alerta que eles vão dar, gente, sobre José Dirceu. Quem é José Dirceu? José Dirceu é um revolucionário. José Dirceu é um camarada que participou de muitos crimes na época do regime militar aqui do Brasil, ok? É um camarada que foi considerado treinado, ok? Treinado pelo regime comunista cubano para ajudar a implantar o comunismo aqui no Brasil. E ele está em êxtase, porque no auge da sua velhice, ele está vendo o PT dominar como nunca antes, né, os poderes. Não existe mais poder independente no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tomou conta de tudo. Não tem executivo, não tem legislativo. É o Supremo quem manda. A Casa Legislativa pode votar o que quiser. Tanto que esses dois bananas de pijama aqui que deixaram isso acontecer, eles são muito culpados, viu? Eles estão preocupados porque eles podem ir pra cadeia agora. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas o José Dirceu, esse camarada aqui, o Zé Dirceu do PT, a grande mente pensante, o grande cérebro pensante de todo esse sistema, o homem que treinou o Lula, o camarada que treina toda a estrutura, o camarada que dá palestra para os petistas, a mente intelectual do PT, ele está dizendo o seguinte, nós não temos mais o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral agora, ele fica a cargo de 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, que é o André Mendonça, né? E o outro, que eu não lembro o nome dele, o Nunes Marques, que não fede nem cheira, né? Mas muitos estão dizendo que o Nunes Marques, justamente por não falar nada, por não se envolver em nada, por não se movimentar em nada, agora é a hora dele agir. Em defesa da democracia e em gratidão ao presidente Bolsonaro. É agora, é na hora certa, é o cavalo de Troia da guerra. Será? Então Nunes Marques e Mendonça vão estar no Tribunal Superior Eleitoral. Eu acredito que haverá justiça, que não vai ter como ter trambique. Não é? Aí nós vemos um parlamento já querendo reagir. Aí, ó, Hugo Mota e Alcolumbre. Isso aqui é seríssimo para o sistema. Hugo Mota e Alcolumbre preparam estratégia para conter os avanços do comunista Flávio Dino. E também do próprio Alexandre de Moraes. E não é em defesa da democracia não, gente. Não é em defesa de nós, brasileiros, não. É porque eles estão com medo de ser presos. Eles não querem ficar nas mãos do Flávio Dino, comunista, segundo informações de bastidores. Se vocês acham que Alexandre de Moraes é ruim, é que vocês não conhecem Flávio Dino. Essa é a conversa nos bastidores, né? Eu posso acreditar. E o que o Zé Dirceu está dizendo? Em contrapartida, o Zé Dirceu disse o seguinte: com essa estratégia do Bolsonaro de lançar o Flávio Bolsonaro a candidato, e eles esperavam que fosse o Tarcísio, porque o Tarcísio é do Centrão, o Tarcísio é mais fácil controlar, com o Tarcísio não está tudo perdido, o Tarcísio é mais
pacificador? O Tarcísio gosta de sentar no palanque com o Lula? O Tarcísio lá no SBT deu tapinha nas costas do Lula? O Tarcísio, ele é muito amigo do Alexandre de Moraes? Preste bem atenção. A coisa vira quando Flávio Bolsonaro vem pro game, vem pro jogo. Aí junta tudo isso que eu explanei para você. A possibilidade, ainda que mínima, tá? Ainda que mínima. Eu não acredito, mas ainda que mínima, do Lula não ser reeleito presidente da República, pasmem, senhores, Zé Dirceu afirma, já está chamando e já está alertando a tropa petista para o que ele chama de um movimento revolucionário no Brasil. Ele está falando em guerra civil, em tomar o poder à força, em chamar o povo para a guerra, em chamar os esquerdistas para a guerra. Esse é o nível, tá, de guerra que o Brasil está vivendo, meu amigo. Presta atenção aqui. Data: 5 de dezembro de 2025. Última sexta-feira, certo? Ok? Ok. 8º Congresso Nacional do Partido das Trevas. Sexta-feira passada, 8º Congresso Nacional do PT. José Dirceu, a mente diabólica, disparou essa aqui, ó. Mas eu quero expressar para vocês mais o meu sentimento. Eu estou vivendo um momento que eu sinto, tenho a intuição que o Brasil vai viver um momento revolucionário. Agora, a questão é saber se nós estamos à altura desse momento, nós vamos ser capazes, nesse Congresso, de dotar o nosso partido de um estatuto e uma organização para enfrentar o desafio, porque o desafio é o risco de guerra. O desafio não é só o que se representaria o golpe triunfante do Bolsonaro em 22 e a repressão que viria. Não, o desafio é a possibilidade dos americanos querem impor a vontade sobre nós. E nós sabemos o que significa se nós perdermos a eleição para a direita brasileira. Então, a reforma da estrutura do partido, a nossa mudança e leitura do momento certo eleitoral e da conjuntura, e a redefinição do nosso programa diz respeito à sobrevivência do próprio Brasil, da sua soberania, e da própria democracia e da possibilidade do povo brasileiro fazer realmente uma revolução no Brasil. Muito obrigado. Duas cadeiras visualmente. Ou seja, os caras estão preparados para a guerra, meu amigo. Você ouviu aí o que o Zé Dirceu falou e deixou bem claro que eles não vão aceitar. E na cabeça deles, quando ele fala de os Estados Unidos impor a vontade sobre eles, né, que é os Estados Unidos não apoiar a pressão que os Estados Unidos está fazendo e não apoiar o PT, e o PT perder a eleição, ele está fazendo uma pergunta para os petistas. Vocês estão preparados para a guerra? Vocês estão preparados para pegar em arma? Vocês estão preparados para poder virar esse país de ponta cabeça caso o Lula perca a eleição? Agora, nós temos centenas de pessoas presas porque o Supremo Tribunal Federal chamou de golpe. O Supremo Tribunal Federal chamou de golpe o vandalismo, uma quebradeira na Praça dos Três Poderes, que no máximo deveria ter dado 2 anos, cesta básica, multa para quem quebrou lá aquele quebra-quebra, porque aquilo não foi golpe. E você vê o que a mídia, até hoje, ela chama de trama golpista. Agora, trama golpista, gente, é essa daqui, ó. O José Dirceu já tem um plano. O José Dirceu está anunciando de dar um golpe na democracia brasileira caso o Lula perca as eleições com o apoio dos Estados Unidos. Eu não sei como que os Estados Unidos vai apoiar a gente. Mas se o PT está com medo do apoio dos Estados Unidos, uma outra pergunta também a partir de agora é respondida. O Trump não abandonou o Brasil, gente. Ah, mas caiu a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Ele deu a Magnitsky só no Alexandre de Moraes, não era para ter dado em todos os ministros. Ah, mas o visto americano, gente, que se exploda visto americano desse cara aí para os Estados Unidos ou não, isso não muda. O que muda são as cartas na mesa. O que será que o Trump colocou como cartas na mesa para poder ter derrubado a Magnitsky do Alexandre de Moraes? Será isso que o PT estava em peso nas ruas, convidou sua tropa, colocou seus artistas comprados, né, com o dinheiro da Lei Rouanet, dinheiro do governo, né, os artistas esquerdistas, colocou tudo nas ruas porque eles estão contra o PL da anistia, porque eles estão batendo pesado os artistas do PT no Hugo Mota, dizendo que se o Hugo Mota ele pautar o projeto, o PL da dosimetria, eles estão falando dosimetria, não é nem da anistia, o PL da dosimetria, ele estará dando um golpe na sociedade brasileira, que ele não pode pautar a dosimetria. Aí eu tenho um espiridião a mim batendo pesado nas redes sociais e dizendo, gente, escuta o que eu tô falando, eu tenho idade para isso. Eu já sou um senhor de idade, eu sou um vovô,
Esperidião Amin, disse o seguinte: não desanimem, apoiem a dosimetria. Não é tudo que queríamos, mas é tudo que precisávamos para poder dar início à anistia, ao PL da anistia. Ele falou assim: eu garanto para vocês, a dosimetria passando, nós vamos enfiar o PL da anistia no meio. E o Lula não vai poder, vai passar no parlamento, vai passar no Senado, e o Lula, conforme todo mundo está dizendo, que ele não vai poder vetar. Porque o presidente da República tem poder de veto, mas ele não vai poder vetar, porque tem um acordo com ele, com o Alexandre de Moraes. Por isso que eles estão querendo atrasar, é para esfriar o sangue do Trump. E uma das conversas nos Estados Unidos foi a questão da dosimetria, que ninguém entendeu nada, que ela não é suficiente, que ela não beneficia o Bolsonaro como nós esperávamos, que ela é um projeto adulterado, tomado pelo PT, tomado pelo Paulinho da Força, pelo Aécio Neves, que o tempo inteiro ficava com o Alexandre de Moraes ali no celular, né, para aceitar ou não, o que podia pôr no acordo, o que não podia pôr. Uma vergonha pro parlamento brasileiro, sabe? Naquele momento, e esses dois bananas de pijama sabem de tudo isso, não fizeram nada, agora estão aí preocupados de ir pra cadeia. Estão querendo enfrentar o Flávio Dino, né? Porque estão preocupados de ir pra cadeia. Por que vocês estão com medo do Flávio Dino? Porque o Flávio Dino botou a Polícia Federal na cola de vocês? O que vocês têm a esconder? Né? Existe corrupção no gabinete de vocês, por isso que vocês estão com medo? Né? Ou vocês querem mesmo que o povo brasileiro celebre que vocês, a partir de agora, vão enfrentar o Flávio Dino? Não. Vocês só querem enfrentar o Flávio Dino porque vocês estão com medo de ir pra cana, né? E olha o que o pessoal comenta também sobre essa fala, sobre a trama golpista, tá? Trama golpista do José Dirceu, que ninguém tá falando nada. Da própria democracia e da possibilidade do povo brasileiro fazer realmente uma revolução no Brasil. Muito obrigado. Fala, Boa. Gostei da fala dele. Vou até escutar de novo depois. Quer pôr de novo? Porque eles estão sentindo, então, que uma revolução se aproxima. Revolução. Sim. Ele só... Mas para mudar esse país, a podridão... É uma revolução. Não tem jeito. Desculpa, agora, estou vendo que a Malu Gaspar, que publicou parte do contrato de honorários, 126 milhões do Banco Master, com a esposa do Alexandre de Moraes, 129 milhões, com a esposa do Alexandre de Moraes. Aí o Toffoli vai viajar para ver o jogo do Palmeiras com o advogado do Daniel Vorcari, e depois ele volta e decreta sigilo. Esse país está podre. Vou colocar de novo, porque acho que carece de fato. Peço desculpas. A fala do Zé Dirceu. Veja, aqui ninguém está apoiando o Zé Dirceu. Não é nada disso. Mas o José Dirceu, como uma mente diferenciada. Que ele está fazendo aí? O Zé Dirceu ele tem uma mente diferenciada, ele é uma pessoa que saiu do país para lutar, fez plástico, enfim, é uma pessoa diferenciada do PT. Se ele está prevendo que podemos ter uma revolução pro país, é importante. Porque é o momento da gente expurgar o PT, a esquerda, esses ladrões, bandidos do cenário da política. Mas, Bogor, envolve Estados Unidos. Sim. Aperta o play. Mas o Lula não tá amigo do Trump? A imprensa comprada não está passando isso pra gente? Ele é amigo do Irã, que ontem teve um navio. Então, esse jornalzinho, esse jornaleco de minha tigela, essa porcaria, né? A Globo, eles não estão passando que o Lula tava legal? Tá super bem. Iriam até retirar a lei Magnitsky, né? Super bem. E agora o Zé Dirceu falando que tem a possibilidade da intervenção americana e ter uma revolução no país? Desculpa a audiência, mas acho que é importante porque a fala é complexa. Aperta o play, edição. Mas eu quero expressar para vocês mais o meu sentimento. A fala é tão complexa, eu vou deixar de novo também, eu entendo o comentário do Pitoli, do colega dele ali de bancada, mas eu não vejo como ele vê, tá? Quis até deixar, até para você aí de casa, tirar a sua própria conclusão. Eu não vejo a fala dele numa revolução, dizendo que o povo da direita vai partir para uma revolução. Não vai partir para uma revolução, tá? Não vai. Não vai, ó. Falar em greve de caminhoneiro, não teve greve de caminhoneiro. Os caminhoneiros não querem entrar nessa mais, porque depois vai todo mundo preso. As empresas que apoiaram a greve dos caminhoneiros não vão mais também, porque elas podem ser presas, podem ser prejudicadas pelo governo. Digo mais, chefes de Polícia Federal, lembra? Foram presos pelo PT, acusados de serem coniventes com o movimento dos caminhoneiros, não terem prendido os caminhoneiros. Ninguém entra nessa mais, gente. Ah, vai todo mundo para Brasília, vai levantar uma faixa, vai não sei o quê. O povo brasileiro não cai nessa. O povo brasileiro está esperando o seguinte: o povo brasileiro está esperando uma ação de quem se propôs a representar o povo nas urnas e fazer alguma coisa agora. Está sendo feita alguma coisa? Tá, mas ainda é pouco. Precisa de muito... Para o povo tomar coragem para falar agora nós vamos, porque o povo, nós, gente, nós sofremos traição do exército, nós sofremos golpe e traição de um monte de político que se dizia a favor e patriota da família. Então eu não vejo como o Pitoli, né, o colega do Pitoli está dizendo, nesse sentido. Pode ser que aconteça, mas eu não vejo que a preocupação do Zé Dirceu é essa. A preocupação que o Zé Dirceu está explanando é a seguinte: nós estamos preparados para nós irmos pro pau caso os Estados Unidos interfira. De que forma os Estados Unidos interferir? Simples, gente, não permitindo a fraude. Ponto.
não permitindo a fraude. Um passo mais avançado de interferência dos Estados Unidos. Eu tirei a Magnitsky do Alexandre, não pode ter censura nas redes sociais, porque se vocês dobrarem a aposta, o bicho vai pegar, e ele não quer. O Trump não quer censura nas redes sociais, não pode, tem que deixar o povo falar. Tem que deixar os canais de direita aí falar. E também o PL da dosimetria ser aprovado para que o Bolsonaro, então, seja beneficiado por uma emenda no PL, tá? Uma emenda parlamentar que transforma o PL da dosimetria em anistia e o Bolsonaro seja livre da cadeia imediatamente e colocado no jogo. Isso é mais difícil. Mas só dos Estados Unidos monitorar as eleições agora, não permitir fraude, falcatrua. Repito para você, né, do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça estarem no Tribunal Superior Eleitoral, ok? E o Flávio Bolsonaro ter sido a trucada, né, a cartada, o que eles estão chamando de blefe, não interessa, e ter tirado do Centrão o poder, inclusive deixou esses dois Zé Ruela aqui sem calça. Esses dois que estão sem calça no jogo. Eles perderam tanto o poder, perderam tanta moral, que agora o Flávio Dino tá arrumando um jeitinho de ameaçar para botar esses dois na cadeia. Só pra vocês terem uma ideia. Então, eu acredito mais na fala do Zé Dirceu no sentido de o PT, a esquerda, tá, partir pro pau caso eles percam a eleição. Não o povo brasileiro. De jeito nenhum. O povo brasileiro não vai mais. Não. E nem aconselho o senhor e a senhora ir pra frente de quartel, o senhor e a senhora sair de casa pra ir poder... Não vai não. Eles têm que resolver. Eles ganham pra isso. Nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar transparência nas eleições, nós temos que renovar o parlamento brasileiro, elegermos o máximo de senadores possível, de deputados federais possível, de direita, para que a gente então crie uma estrutura e boicotar todo mundo, não participar de show de artista que apoia petista, desinscrever de canal, parar de seguir nas redes sociais, parar de assistir Globo, parar de assistir o SBT, deixar isso, fazer a audiência despencar. É assim que a gente boicota. É nisso, eles precisam do povo, gente. Então, eu penso assim, né? Não sei. Coloca nos comentários. Estou vivendo um momento como que você pensa. Eu sinto, tenho a intuição que o Brasil vai viver um momento revolucionário. Agora, a questão é saber se nós estamos à altura desse momento, nós vamos ser capazes, nesse Congresso, de dotar o nosso partido de um estatuto e uma organização para enfrentar o desafio, porque o desafio é o risco de guerra. O desafio não é só o que representaria o golpe triunfante do Bolsonaro em 22 e a repressão que viria. Não, o desafio é a possibilidade dos americanos querem impor a vontade sobre nós. E nós sabemos o que significa se nós perdermos a eleição para a direita brasileira. Então, a reforma da estrutura do partido, a nossa mudança e leitura do momento certo eleitoral e da conjuntura, sabe? E a revisão do nosso programa diz respeito à sobrevivência do próprio Brasil, da sua soberania, e da própria democracia e da possibilidade do povo brasileiro fazer realmente uma revolução no Brasil. Muito obrigado. Risco de guerra a partir da vitória da direita no Brasil. Nós sabemos o que acontece. Se perdermos a eleição para a direita, risco de guerra, essa fala do Zé Dirceu. Agora, a eleição não se ganha se toma. Viu? É isso que eu tô falando. Então, o contexto da fala, né, é esse. É assim, ó, se nós perdermos, quem tem que ir pra guerra é nós. Nós ganhamos a eleição, né? A direita ganha a eleição. Os Estados Unidos simplesmente monitora a eleição e não deixa ter falcatrua. Quem tem que partir pra guerra? Aí ele tá perguntando, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu tá dizendo o seguinte: nós estamos preparados para enfrentar isso? Nós estamos preparados para fazer a revolução? Ou seja, eles, gente, de certa forma, eles já estão, inclusive, com um plano para um contra-ataque, caso eles percam o poder. Né? Isso, para mim, se esse país fosse um país sério e não tivesse podre, como muito bem disse ali o nosso colega aqui da Auriverde, se o país não tivesse podre, tomado por um antro de bandidos, né? O que o Zé Dirceu falou é uma minuta golpista. É uma minuta de golpe. É uma minuta dizendo que não vai respeitar o resultado das urnas, que não vai respeitar as eleições. Cadê a justiça no Brasil? Essa imprensa prostituída aí não vai comentar isso aí, dizendo que é uma teoria da conspiração? Sim. Porque se nós falássemos Isso é uma tentativa de golpe. Claro. O que ele está dizendo, a mensagem que ele passa é o seguinte: qual que é a mensagem, né? Nas entrelinhas. Os Estados Unidos vai intervir, a direita vai ganhar a eleição
e nós teremos que fazer uma revolução. Pra quê? Esse povo... Pra tomar o poder. Eu não posso dizer aqui na democracia relativa, eu não posso dizer as ligações do narcotráfico, né, dos narcoterroristas com o PT. A gente não pode fazer essa ligação. Mas o Marcos Valério pode, já falou aqui, inclusive. O Marcos Valério, o que nós podemos dizer é o seguinte, os narcoterroristas, eles gostam da esquerda, tá? Eles batem palma quando o Lula ganha e tal. Numa revolução dessa, agora o mais importante, Pitoli, vamos trazer aqui a fala do Coronel Gerson. O que ele diz a respeito das Forças Armadas? Que quando houver uma revolução nesse país, as Forças Armadas serão necessárias para combater os narcoterroristas. Vamos fazer a costura. Por quê? Porque as polícias civil e militar, tirando as especializadas, né? O BOP, CORE, enfim, essas especializadas, as forças nossas civis não teriam condições de enfrentar os narcoterroristas. Então, numa dessas, seria necessária as Forças Armadas, tá? Essa é uma análise que nós teríamos em última instância no caso de uma revolução. Agora, quem está pregando a revolução, veja, não é o Bolsonaro, não é o Pitoli, não é o Burgo, é o José Dirceu. Não, Burgo, e aí tem um detalhe bastante importante para mim. Porque ele diz, se a direita ganhar a eleição, então ele está tratando de um processo legítimo. E um medo real. Sim, vamos combinar. Se esse estúpido, que é a cabeça pensante do PT, você acha que ele não tem informação sobre o que está chegando por aí? É óbvio que tem. Ele sabe que o nabo vai entrar, mas vai entrar um puta de um nabo. Não é pequeno. Por quê? Ele está vendo o desastre que está sendo esse governo Lula. O Zé Dirceu deve estar passando mal com Haddad no Ministério da Fazenda. Ele deve estar olhando para esse exército de leprosos e falando, meu Deus do céu, olha o que nós temos no Brasil hoje. Vitória, a esquerda acabou. Mas o Zé Dirceu sabe que acabou. Ele sabe. Mas e ele sabe as consequências disso. A gente ainda até conversando no bastidor, você e eu, sobre a nossa paciência, que anda bem no limite, o saco anda meio cheio. O pavio tá bem curto e tal. Gente, depois vocês podem assistir na íntegra ali na Auriverde, né? Dá uma passadinha lá. Eles vão continuar o assunto deles, apesar que já falta pouquinho aqui para acabar, aqui uns 4 minutinhos, eles vão comentar mais, mas é exatamente isso que eu tô dizendo para você. Quando eu falei para você aqui, para você preparar a sua pipoca, você preparar o seu guaraná e esperar que 2026 vai ser, o pau vai cantar e vai ser revolucionário pro Brasil, quem tá dizendo isso é o Zé Dirceu, gente. Então alguma coisa está acontecendo nos bastidores da informação, alguma coisa o presidente Donald Trump ele deixou costurado e deixou amarrado que esses caras estão com medo. Não é à toa que eles foram pra rua em peso junto com esses artistas. Não é à toa que os artistas estão tudo alvoroçados. Não é à toa, tá? Porque algo sério está para acontecer. Enquanto isso, os dois banana de pijama que estão com um medaço do Flávio Dino, que eles estão articulando, inclusive, aí para meter um freio no Flávio Dino e o bicho tá pegando aí entre o sistema. Ou seja, é o sistema implodindo, né? Essa é que é a verdade.